Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Positivo e Próspero. Sinta-se super à vontade, viu? Este é o nosso espaço dedicado a explorar caminhos para ter mais harmonia, mais prosperidade na vida. É ótimo compartilhar isso. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui, especialmente hoje, para a gente concluir uma etapa bem importante, né? A nossa análise detalhada de um clássico do mentalismo, que é o sistema da chave mestra do Charles F. Haanel. Exatamente, olha só. Chegamos na parte 24, o capítulo final mesmo desta obra incrível. Foi, assim, uma jornada muito rica, né? Cheia de insights sobre como a mente pode moldar a nossa realidade. Para quem acompanhou a gente até aqui, olha, parabéns pela dedicação. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente recomenda, assim, explorar as análises anteriores, sabe? Porque o Haanel que meio constrói o sistema dele passo a passo. E fiquem atentos, viu? Logo, logo a gente começa uma série nova, mergulhando nas ideias de Napoleão Hill. É verdade. Bom, nesta parte final, o Haanel meio que consolida os ensinamentos dele. A gente vai investigar juntos como essas ideias que foram escritas, nossa, há mais de um século, ainda podem oferecer ferramentas para a gente hoje, sabe? Em pleno 2025. Vamos mergulhar, então, nesses pontos principais que o Haanel traz nessa conclusão. Ele começa reforçando aquela ideia de que a prática constante, né, dos exercícios mentais que ele propôs ao longo do livro leva à capacidade de manifestar aquilo que se deseja. Sim, ele menciona a importância de, primeiro, dar ou colocar na vida aquilo que se busca receber. Cita até um estudante que achou essa percepção quase avassaladora, sabe? Pela vastidão e pela aplicabilidade dela. É aquela ideia de que a ação interna vem antes do resultado externo, né? Haanel chama esse conhecimento de presente dos deuses, a verdade que liberta. E não só da escassez, mas também da tristeza, da preocupação. E um ponto, assim, fundamental é que essa lei, segundo ele, opera de forma imparcial, independente das crenças ou dos hábitos passados da pessoa. Pois é. Ele argumenta que essa verdade ela ressoa em diferentes visões de mundo, sabe? Na religião, por exemplo, através dos ensinamentos de grandes mestres. Na ciência, ele diz que opera com precisão matemática. E na filosofia, com ecos lá em Platão, Emerson. Quer dizer, o acesso a esse poder seria universal. E um ponto fascinante que o Haanel levanta é a crença dele de que este princípio seria o verdadeiro segredo por trás da busca dos alquimistas. A transmutação, na verdade, não seria de metal, mas sim de ouro na mente, ou seja, pensamentos de abundância, de perfeição, em ouro no coração e na mão, que seriam os sentimentos e os resultados concretos. Uma metáfora bem forte, né? Muito. E para ilustrar como a nossa percepção pode ser limitada, ele usa aquela analogia da mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. A ideia da Terra girando ao redor do Sol no começo parecia absurda, né? Porque, assim, os nossos sentidos mostram o Sol se movendo. Exato. Mas a ciência, no fim das contas, revelou uma verdade diferente daquela percepção sensorial direta. E ele usa isso para questionar a confiança cega nos sentidos. Aí ele estende essa ideia para outros sentidos também. Haanel usa o exemplo do som e da luz para argumentar que os nossos sentidos captam só uma faixa da realidade. O som que a gente ouve, por exemplo, é a interpretação da mente, né? De vibrações dentro de um certo espectro. Fora dele, para nós é silêncio, mas as vibrações podem existir. O som, como a gente percebe, estaria na mente, não no objeto em si. E o mesmo raciocínio ele aplica para a luz, para as cores. O que a gente percebe como cores diferentes são, na verdade, interpretações da mente para diferentes frequências de vibração da energia luminosa. O vermelho da rosa, o azul do céu, existiriam como experiências na nossa mente, sabe? Baseadas nessas vibrações que os olhos captam e o cérebro, interpreta. E vibrações abaixo de certa frequência, que a gente não vê como luz, a gente pode sentir como calor, por exemplo. Então a conclusão do Haanel é bem direta. Confiar só nos sentidos pode levar a gente a conclusões erradas sobre a natureza fundamental da realidade. Seria como acreditar que o Sol gira em torno de uma Terra plana, se a gente se baseasse só na observação direta. Certo. E como isso se aplica na prática? No desenvolvimento pessoal que ele propõe ao longo do livro?
Heinel afirma que a chave de qualquer sistema metafísico é conhecer a verdade sobre si e sobre o mundo. E essa verdade para ele é que somos fundamentalmente seres espirituais perfeitos, conectados a uma fonte de abundância. Essa verdade fundamental. E isso independentemente das aparências externas. É quase como ele diz, reverter a evidência dos sentidos, né? Escolher focar na perfeição que está por baixo, em vez de focar na limitação aparente. Entendi. Compreender que condições como, sei lá, doença ou falta são, na perspectiva dele, manifestações de pensamentos que estão desalinhados com essa verdade fundamental. Isso seria o caminho para a libertação. As tais montanhas de dúvida e medo poderiam ser removidas não lutando por fora, mas mudando por dentro, pela convicção na verdade. Mas essa ideia de mudar a si mesmo para afetar o externo, principalmente quando se trata de ajudar outra pessoa, nossa, isso pode parecer bem contraintuitivo, né? Como é que o Heinel justifica essa conexão? Olha, esse é um dos pontos mais desafiadores do sistema dele, eu acho. Haniel afirma que, como toda mente é parte de uma mente universal una, não existe um outro separado, lá no nível fundamental. Para ajudar alguém a superar uma dificuldade, o trabalho principal seria interno, sabe? Seria convencer a si mesmo da verdade da saúde, da harmonia, da abundância para aquela situação. Quer dizer, eliminar da própria mente a crença naquela limitação específica. Isso. Ele diz que a intenção focada estabeleceria a conexão mental que permitiria a manifestação do resultado na outra pessoa. É complexo. Sinto isso quase como um princípio operacional, né, científico dentro da lógica dele. E aí, métodos como concentração, visualização, afirmação, autossugestão seriam ferramentas para a gente alcançar essa convicção interna, para realizar a verdade desejada como um fato presente na mente. E ele insiste muito nisso. O pensamento é criativo. Portanto, quando a gente percebe pensamentos focados em desarmonia, a gente deveria conscientemente lembrar que essas são condições aparentes, não a realidade última do espírito, que ele diz ser sempre perfeita e completa. O pensamento alinhado com a verdade teria uma vibração mais alta, capaz de dissolver o erro ou a percepção da limitação. Essa verdade absoluta, então, não viria do mundo externo, que é relativo, está sempre mudando, mas sim do mundo interior, da conexão com a própria essência espiritual. Exatamente. Treinar a mente para perceber essa verdade interna, apesar das circunstâncias, levaria à manifestação de condições externas alinhadas com ela. E qual seria a natureza dessa verdade? O que ele define como o eu real? O Heinel define o eu real, o eu espiritual, como inerentemente perfeito completo, incapaz de falta ou doença na sua essência. A inspiração, o gênio, não viriam só do cérebro físico, mas seriam influxos desse eu espiritual conectado à mente universal. Reconhecer essa unidade seria a fonte de toda a criatividade e poder. Interessante ele não ver essa verdade como resultado só de lógica ou observação, mas de uma consciência desenvolvida, que se expressaria mais no caráter, na conduta, do que em crenças declaradas, né? O que uma pessoa manifesta externamente, saúde, relacionamentos, finanças, refletiria aquilo que ela aceita como verdade no nível subconsciente. Seguindo essa linha, o nosso ambiente, as circunstâncias, seriam um reflexo daquilo que a nossa mente subconsciente atrai, buscando uma compatibilidade vibracional, digamos assim. O futuro, então, estaria sendo semeado agora, no nosso estado mental presente. Se algo parece injusto, a causa primária estaria dentro, numa crença, num padrão mental que precisa ser identificado e transformado. Então, o que tudo isso significa na prática, assim, no dia a dia? Quer dizer que ao manter um ideal de perfeição de saúde, harmonia, sucesso firme na mente, mesmo que as aparências digam o contrário, gradualmente a gente atrai ou cria condições externas que espelham esse ideal? É por aí. Focar no problema reforça o problema. Focar na solução, ou seja, na verdade da perfeição, atrai a solução.
é o que ele propõe. Hannel também tenta clarificar o que ele entende por mente universal ou espírito, né? Não seria uma entidade externa. Não. Seria a totalidade da mente, onipresente, da qual a nossa mente individual é uma expressão, a inteligência por trás de tudo. Ele até menciona que usar a palavra Deus pode ser útil, mas adverte contra a ideia de separação. Essa mente universal é a própria essência da nossa vida. E se a única atividade dessa mente, desse espírito, é pensar, então o pensamento é inerentemente criativo. A nossa capacidade de pensar conscientemente nos daria a chave para direcionar esse poder criativo universal, para nosso benefício e para o benefício de outros também. Compreender e aplicar isso seria ter a tal chave mestra. Mas ele adiciona uma condição, né? Requer sabedoria para entender, abertura para considerar as evidências, mesmo que pareçam contraintuitivas, firmeza para seguir o próprio discernimento e força para fazer o sacrifício necessário, que provavelmente é o sacrifício de crenças limitantes do conforto do conhecido. É um chamado à ação, né? Ele conclui com uma visão bem otimista, um convite para a gente perceber que vivemos num universo potencialmente maravilhoso e que somos seres com capacidades muito maiores do que geralmente imaginamos. O despertar para essa verdade interior revelaria esplendores inimagináveis. Uma terra prometida que a gente alcança depois de aprender a discernir entre a ilusão da limitação e a realidade do potencial infinito. E aquela citação final de Samuel Smiles reforça a intransferibilidade desse trabalho, né? Pode-se herdar terras, mas não sabedoria. Ninguém pode pensar ou se autodesenvolver por nós. O trabalho é pessoal, é interno. Em resumo, assim, a mensagem final do Hannel é muito poderosa. A nossa realidade externa é um espelho direto do nosso mundo interior. A chave para a harmonia, para a saúde, para a abundância está em cultivar conscientemente pensamentos e sentimentos alinhados com a verdade, da perfeição e da abundância inerente ao espírito, e isso independentemente das aparências externas. É um chamado forte à responsabilidade pessoal pelo poder criativo da mente. E trazendo isso para 2025, no mundo cheio de distrações, né? Com tanta informação, muitas vezes focada no negativo, talvez o maior desafio e a maior oportunidade seja justamente essa, cultivar o foco interno. Como a gente pode, no dia a dia, sustentar essa convicção na saúde, na abundância, quando as notícias ou as circunstâncias parecem gritar o contrário? Fica a questão, né? Pois é. Talvez a chave mestra hoje seja desenvolver essa resiliência mental, sabe? Essa capacidade de escolher conscientemente onde colocar nossa atenção e nossa energia mental. Não se trata de negar os desafios, claro, mas de ancorar a mente na possibilidade, na solução, naquela verdade que o Haiyan tanto enfatiza. Cultivar essa convicção interna pode ser, talvez, a habilidade mais valiosa para a gente navegar e prosperar atualmente. Uma conclusão realmente instigante para a nossa série sobre o Haiyan. Olha, agradecemos muito a sua companhia nesta exploração aqui no Positivo ou Próspero. E lembrem-se sempre, cultivar a gratidão diariamente é um passo, assim, fundamental para abrir as portas da prosperidade. É muito animador ver o interesse crescente por esses temas de transformação pessoal. Continuem com a gente aqui no canal porque temos mais conteúdo planejado para apoiar essa jornada rumo à abundância que todos podemos acessar. E o estudo desta obra não precisa acabar aqui, viu? A gente sugere reler os capítulos, praticar os exercícios que ele propõe, refletir sobre as próprias experiências. Desejamos, assim, sinceramente, que esses ensinamentos contribuam para um caminho de maior plenitude e realização em todas as áreas da vida. E se este conteúdo agregou valor, considere nos apoiar. Curta este episódio. Inscreva-se no canal Positivo e Próspero se ainda não o fez. Ative as notificações para saber das novidades, como a próxima série sobre Napoleon Hill que está vindo aí, e compartilhe com quem também busca crescimento e prosperidade. A gente recomenda também a leitura da obra original, O Sistema da Chave Mestra. Vale muito a pena. E explore os mais de 90 vídeos que já estão disponíveis aqui no canal sobre lei da atração, poder da mente, temas relacionados. Tem muito material para descobrir. Nossa imensa gratidão à nossa comunidade que já conta com mais de 160 mentes conectadas, buscando positividade e prosperidade juntas.
que essa conexão continue a crescer e se fortalecer a cada dia. E, para encerrar, fica uma reflexão final. Hanel fala do sacrifício exigido para acessar esse conhecimento. Pensando em hoje, em 2025, que sacrifícios talvez de velhas desculpas, da procrastinação, do medo de tentar algo novo ou daquele ceticismo que impede a gente de experimentar, seriam necessários para realmente empunharmos a nossa chave mestra e começarmos a moldar nossa realidade de forma consciente? Fica a pergunta para levar consigo.